Fala torcedor corintiano, sem enrolação bora pro vídeo, mas antes se inscreve e deixe seu like. O Corinthians e Jô são condenados a pagar 13,3 milhões a clube do Japão. Corte arbitral do esporte reduziu o valor de indenização ao Grampus. O Corinthians e o atacante Jô foram condenados na Corte Arbitral do Esporte, CAS, a pagar uma indenização de 2,6 milhões de dólares, cerca de 13,3 milhões de reais na cotação atual, ao Nagoya Grampus, do Japão. O caso já havia sido julgado pela FIFA, mas Corinthians e Jô recorreram ao CAS, a mais alta corte esportiva. As sentenças do órgão na maioria das vezes são definitivas, mas ainda é possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal da Suíça se as partes entenderem que houve alguma ofensa clara à lei do país ou aos princípios do direito. A tendência é de que o timão e o atleta acatem o veredito. No julgamento pela FIFA, a indenização a ser paga ao Nagoya era de aproximadamente 3,4 milhões de dólares, quase 18 milhões de reais. Porém, houve redução desse montante no CAS, que acatou algumas demandas do Corinthians e de Jô. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT Esportes. Segundo a decisão da entidade máxima do futebol, o Corinthians é solidariamente responsável pelo pagamento da referida indenização, sem especificar os percentuais que competem a cada uma das partes. Procurado por meio de assessoria de imprensa, o Timão informou que analisa os próximos passos para chegar a uma resolução. Era uma ação contra o atleta, não contra o Corinthians. O clube era solidário na ação porque contratou o atleta. Ele foi mandado embora por justa causa por um clube, e aí depois o outro que contrata é acionado? No meu ponto de vista, o Corinthians não tem, absolutamente, nada a ver com isso. Segunda-feira, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, comentou o caso. Vamos ver se vai existir condenação, qual vai ser o valor, então depende muito dela para falar quem vai assumir o quê. Mas acredito que não vai acontecer, porque não tem o menor cabimento. Nem o Jô, que foi mandado embora por justa causa, e nem o Corinthians. Tal caso vem se arrastando há mais de um ano. A primeira condenação ocorreu em novembro de 2020, e o recurso ao CAS foi apresentado em 2021. Porque o Jô e o Corinthians foram condenados, o atacante voltou para o timão em junho de 2020, após 2 temporadas no Japão. Porém, Jô tinha vínculo com o Nagoya Grampus até o fim de 2021 e, meses antes de se transferir ao Corinthians, se desentendeu com os japoneses. O clube alega ter havido abandono de emprego do atacante, por isso, não só suspendeu os pagamentos a ele a partir de abril, como também entrou com uma ação na FIFA pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato até dezembro. O desentendimento de Jô com o Nagoya Grampus começou em fevereiro de 2020, quando o jogador machucou o joelho esquerdo. O treinador do Nagoya entendeu que o Jô tinha que ficar no Japão, mesmo com o clube fora para a pré-temporada. Só que os fisioterapeutas e médicos viajaram com o time, estavam fora do país. O Jô entendeu que não iria se recuperar bem, precisava de uma fisioterapia que fizesse efeito e veio ao Brasil para se tratar no Flamengo. Ele custeou a viagem para ter um tratamento melhor. Semanas depois, Jô voltou ao Japão com Cláudia, esposa dele, mas não foi relacionado para as 2 primeiras partidas da temporada. Na sequência, o campeonato local foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. O Nagoya Grampus havia liberado os atletas para ficarem em casa, mas não para deixarem o Japão. Assim, semanas depois, Jô foi avisado pelo clube de que seu salário estava suspenso. Segundo o advogado de Jô, o atacante respondeu essa notificação e explicou o motivo da volta ao Brasil. As alegações, porém, não foram suficientes para convencer os asiáticos. Ele tinha que receber entre o final de abril e o começo de maio um bônus de $1 milhão, previsto em contrato. O que acontece é que, quando ele fala para o tradutor, numa quinta-noite, que voltaria ao Japão na segunda-feira, os diretores mandam uma notificação para o Jô no dia 2 de maio falando que o contrato estava rescindido. Se ele volta para o Japão, o Nagoya teria que pagar os salários e essas luvas de $1 milhão. Ele deixou os filhos no Brasil com os avós. Só que começou um zum de que os estrangeiros não poderiam sair do Japão. Quando falaram que seria fechada a fronteira, o Jô disse, eu preciso voltar. E isso foi em abril. Então, eles voltaram ao Rio de Janeiro. O advogado de Jô concorda que o atacante poderia ser punido pela volta ao Brasil, mas alega que não havia justificativa para o rompimento de contrato. Breno Tanuri afirma que o atleta não perdeu treinamentos e nem havia motivo para tanta pressa, visto que o campeonato local só seria retomado no mês seguinte. Após deixar o Nagoya, Jô assinou contrato de 3 anos e meio com o Corinthians. Por isso, a FIFA entende que o clube tem de ser solidário e bancar a indenização.